Bem-vindos ao canal Produz. Hoje desembarcamos no EJB Ranch, localizado em Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo. Vamos conhecer e apresentar para vocês a história de superação e conquistas de Anderson Bernal e narrar o emocionante encontro que marca a trajetória do criador e empresário com esse grande garanhão Gora Gold Chain, produzindo campeões. Nos acompanhe. Anderson Bernal, que sonho conhecer esse rancho e esse garanhão. Quem é Anderson Bernal? Conta para o nosso espectador. Na verdade, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, né? Meus pais bem humildes, eu morava na periferia, uma luta, né? E eu, desde garoto, sempre tinha um sonho, tinha meus sonhos, né? Que são vários sonhos, a gente vai renovando os sonhos, né? E um deles era eu mudar para um lugar melhor. Não tinha expectativa de chegar onde cheguei, né? E graças a Deus tudo deu certo. Muito trabalho, muita dedicação. Muito trabalho. Eu falo, né? Falo muito até com meus filhos. Eu comecei a trabalhar com 7 anos consertando bicicleta, com meus amigos na rua. Com 9 anos eu estava numa funilaria e pintura de carro trabalhando. Meu pai não tinha condição, né? Tinha condição de... Nunca faltou alimento para nós, mas era só o básico. E isso me fez muito forte, né? Meu pai era uma pessoa muito sistemática, muito difícil. Não tinha uma comunicação, sabe? E isso me fez muito forte e eu trabalhei... do nosso povo mais antigo. E isso me fez muito forte, eu trabalhei muitos anos para conquistar e aos 19 anos eu já tinha montado minha primeira empresa. Já tive outros negócios também, mas a primeira e é que existe até hoje, mesmo CNPJ, a mesma atividade, 28 anos. E aí foi uma história muito bonita e a gente hoje tem talvez, no segmento que nós atuamos, a nível Brasil, talvez na área de ar-condicionado e refrigeração, engenharia e serviço, talvez a maior empresa do segmento em São Paulo e no Brasil. Aos 19 anos eu montei a empresa, né? E a empresa foi andando bem. Aí assim que eu consegui ter o meu primeiro dinheirinho, eu comprei um cavalo. Aí eu com 19 anos, eu tinha já comprado um carro mais para a empresa, para montar a equipe e tal. O primeiro dinheirinho que sobrou, eu comprei um cavalo. Na época era um cavalo sem registro, sem raça definida. Um cavalo de passeio que era de um amigo meu que me emprestou para ir numa cavalgada, que era uma vontade que eu tinha na época, né? Eu fiz a cavalgada, ele perguntou a mim se eu tinha gostado. Eu falei, amei, adorei. Aí ele falou assim, eu vou vender, porque nasceu minhas 2 filhas agora. Você vai vender? Quanto é? É tanto. Pum, comprei o cavalo. Não tinha nem onde levar o cavalo. Aí fui atrás de é muito comum em São Paulo, nas regiões ali de Suzano, Rio Grande da Serra, tem muita baia de aluguel. Você tem 1 ou 2 cavalos e você paga por mês para passear. E aí começou a minha história. Depois eu não fiquei mais sem cavalos. Eu tive cavalos de outras raças, até por questão de ir tendo conhecimento. E quando eu tive o primeiro contato com o quarto de milha foi num leilão também. Um leilão no Jockey Clube de São Paulo. Simplesmente me apaixonei pela morfologia. Eu acho a morfologia mais perfeita do cavalo. Existem várias raças, né, hoje no mundo, e cada uma tem a sua beleza. Mas a quarto de milha para mim sempre me encantou, né? E aí logo depois eu já fui para o quarto de milha, comprei meu primeiro quarto de milha. Naquela época eu não tinha a oportunidade de laçar, porque na região não tinha esse esporte, era só muito longe, né? E aí eu até cheguei a fazer tambor, baliza, quando eu era mais jovem, né, 19 anos, a idade que o meu filho tem. E aí quando a gente comprou aqui, a gente comprou com uma ideia de sítio mesmo, não comprou com a ideia de criar cavalo. Como eu já tinha cavalo, e eu falei, bom, agora eu tenho condição de pensar num outro projeto que é a criação de cavalos. E eu comecei a estruturar... da sua paixão um negócio. Um negócio, exatamente. Porque o cavalo, acho que no mundo todo, antes de tudo, ele primeiro é a paixão. Depois você vai transformar ele num projeto. Do sucesso desse projeto pode estar virando um bom negócio. Porque o cavalo é muito difícil conseguir fechar a conta dele, né? É um animal que se alimenta e tem cuidados especiais 24 horas, 7 dias por semana. Esse conhecimento todo, você buscou ou você foi vivendo dia a dia? Eu fui vivendo dia a dia, mas eu sempre fui um cara que tudo que eu gosto eu estudo muito, eu pesquiso muito. E eu fui atrás de tudo isso, né? Então,
Quando eu comecei a me envolver com a criação, eu tive ajuda de uma pessoa muito séria, muito importante. E eu comecei já num projeto que na minha cabeça era muito bom. E essa pessoa, com a maturidade que ele tem de 30, 40 anos de cavalo, chegou para mim e falou assim, olha, o que você quer para você? Né? Você quer isso? Você está no caminho certo. Se você não quer isso, você tem que mudar o rumo do caminho. Eu errei muito pouco, ou quase não errei, porque foi exatamente nesse momento que essa pessoa me mostrou um caminho. E foi muito importante essa, não vou falar assessoria, vou falar ajuda de um amigo, né? Porque assessor que trabalha na indústria do cavalo, eles assessoram conforme o projeto de cada criador. Ele não, ele me deu as opções, me falou os caminhos, né? E me falou sobre o que eu tinha que escolher para a genética. E ali eu tinha feito 3 aquisições só, já aqui no Aras, né? De animais. Então eu rapidamente mudei esse projeto. Eu já fui com um projeto de uma genética mais de nível bem mais elevado, né? Pegando já animais comprovados, né? Em pista para poder fazer se tornar reprodutoras. Você também já estava participando do esporte? Já estávamos no esporte, né? Isso há quantos anos atrás? O primeiro nascimento aqui na minha casa vai fazer 10 anos agora. Ou fez 10 anos, né? O primeiro nascimento. Então você já tinha os meninos, né? Já. Você já tinha o Guilherme? Já tinha o Guilherme. A Lana ainda estava no processo de pensamento, mas ela veio na sequência. Então, mais ou menos a idade da Lana, né? 11 anos. Hoje você tem aqui no seu rancho um dos maiores, um dos melhores garanhões do mundo, né? No Brasil hoje eu ainda não vi uma beleza e uma raça tão perfeita, né? Uma estrutura tão bonita. Chegar aqui e ver os filhos, ver os animais, ver essas construções, essa base, tudo isso, não foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia, não é fácil, né? Porque tudo desprende energia, em primeiro lugar, disposição e investimento. Tudo para mim é mais sofrido, é mais difícil, mas eu consigo vencer todas essas dificuldades, esses desafios, né? Eu criava e utilizava os garanhões que existiam no mercado nacional e internacional, né? E aí, quando veio a ideia, eu falei, não, eu quero ter um projeto dentro de casa, um animal dentro de casa. Aí a gente começou a buscar lá fora, nos Estados Unidos, algumas opções. E algumas opções a gente não conseguiu negociar, não conseguiu fechar, outras desagradaram porque talvez não fizesse o perfil que eu estava idealizando para o projeto, né? Até para o segmento que a gente gosta, que a gente é apaixonado, que é o laço em dupla. Então, a característica morfológica talvez não combinava, não era o ideal, até que apareceu o Gora Gold Chain como opção de compra. Na época até era o dobro do investimento que a gente tinha previsto, mas aí quando a gente foi conhecê-lo lá em Scottsdale, no Arizona, a hora que eu desci do carro e o menino puxou ele para fora da baia, eu falei, é esse, não tenho nenhuma dúvida, vamos fazer o sacrifício que for, mas vamos trazer esse cavalo para o Brasil. Não foi paixão, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Porque ele reúne as características que um cavalo, para o esporte que a gente precisa, né? Muito forte, muito alto, ele vai ser um cavalo híbrido para o laço. Ele é grande, muito grande. Ele possui 1,58, 1,59 de cernelha. Por ele ser um cavalo que correu e competiu nas rédeas, ele é acima da média dos cavalos de rédeas, né? Os próprios treinadores gostam de cavalos menores, né? Isso é uma cultura de cada esporte, né? E esse era acima da média, né? Quando eu trouxe ele para o Brasil, eu trouxe com uma expectativa muito simples, muito singela de, olha, eu vou usar esse cavalo para mim, se vender cobertura, vendeu, se não vender, não sei se o pessoal vai gostar, se não vai gostar, se os competidores, se o pessoal do laço vai gostar. E para nós foi uma grande surpresa. No lançamento dele, que foi no leilão lá do Infamily, a gente fez o lançamento, ele vendeu super bem. A gente tinha até uma história que eu ouvia e me preocupava e que depois foi justamente ao contrário. É normal, no lançamento todo mundo compra, quer usar, quer experimentar, vai esperar nascer para ver o que acontece e aí depois volta a ter venda normalmente. E para nossa grata surpresa, ele foi um cavalo que ele, ano a ano, ele só cresceu o volume de venda. Sem ter estreado nenhum filho dele no Brasil, ele foi de 2019 até 2024, a venda de cobertura anual só cresceu. E como ele é um cavalo que foi muito assim aceito pelo mercado, pelos competidores, treinadores, também despertou curiosidade de outros criadores, né?
Hoje, na época que ele veio para o Brasil, eu tenho desde o início um parceiro, chama Giovanni Soares. Ele é meu sócio, parceiraço. A gente tem égua junto, tem doadora junto, tem coisas junto sempre, tem potro junto, então a gente tem uma parceria bacana e se dá bem. E logo depois a gente recebeu um convite para levar ele, para mostrar ele para Cuiabá. Apesar de ser uma região muito importante economicamente no agronegócio, é muito distante de São Paulo, das centrais que temos aqui. E me pediram se eu podia levar o cavalo, para mostrar o cavalo, e para o cavalo dar um brilho na entrada do leilão, na abertura, vendendo cobertura, né? Para ter ali um glamour maior no leilão. E eu topei na hora, porque um cavalo com a beleza que ele tem, com a estrutura que ele tem, a gente faz questão de mostrar. É um show do leilão. Faz questão de mostrar. Tem cavalos que alguns proprietários trazem e só mostra foto. Cada um tem uma política, um jeito de trabalhar, eu entendo cada jeito, mas o nosso não, o nosso é mostrar. Mas você foi forte, né? Ter coragem de atravessar praticamente o país e levar ele. A grande preocupação não é mostrar, a grande preocupação é o transporte, que tem riscos, né? Tem riscos, estradas não tão boas de acesso, pode acontecer um acidente no caminho e a gente pode até chegar a perder o animal. Aquela região para lá não tem essas mesmas vias que aqui, né? Então essa era a única preocupação, o resto era só alegria. Aí durante a semana que o cavalo ficou lá, o cavalo chegou, o leilão era no sábado, o cavalo chegou acho que na quarta. Esses dois proprietários desse leilão específico ficaram muito interessados em entrar na parceria. E a gente acabou abrindo venda da metade dele, eu e meu sócio, abrimos metade da venda deles e hoje eles são nossos sócios também. Fazem parte do condomínio. Fazem parte do condomínio. Então hoje nós somos 4 parceiros, né? Os outros 2 são de Cuiabá mesmo, chama Rafael Rios, um deles, e o outro chama Luiz Amin. Cada um tem o seu ar, cada um tem a sua criação, e hoje eles estão ajudando a gente muito, porque eles investiram em genética pesada também, compraram muitas éguas americanas ganhadoras, compraram éguas importantes que já estavam no Brasil, que são ganhadoras lá dos Estados Unidos. Então a gente cedeu o cavalo porque o amor é maior que o dinheiro. Então o que falou foi a contribuição com o cavalo, porque ele vai ser utilizado com eles em éguas também muito boas. Isso vai ser muito importante até para ele também. Tanto na venda, comercialização dos filhos, que provavelmente uma parte vai para o mercado, que são animais que vão para a pista, na mão de treinadores ou dos consumidores finais, e hoje eles fazem parte. Então hoje nós somos em 4, e acredito que todos os 4 só têm alegria com o cavalo, só tem satisfação, então é uma coisa muito boa. Então o cavalo ele agregou muito para o meu projeto, agregou muito para a minha propriedade, até para a divulgação do nosso nome perante ao mercado. Porque como ele chamou a atenção, levou o nosso nome junto, né? E ele está crescendo muito, 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 né? Está crescendo. Porque o crescimento agora é basicamente natural. Porque os filhos estão sendo montados. Você comprovar o resultado em pista, ser o campeão, a gente sabe que são muitos competidores e a sua chance é uma chance igual a de todos. Nem sempre você consegue ali fazer um resultado, mas isso não tira a habilidade daquele animal. E todos os treinadores que estão montando hoje estão gostando muito. Você tem isso aqui dentro da sua casa, né? Seu filho Guilherme, ele monta, né? Os filhos dele, né? Monta junto com o treinador, que é o Zé hoje, e eles trabalham em parceria juntos, e eles têm uma opinião sobre isso, que depois eles vão passar para vocês. Mas assim, a satisfação que eu tenho é assim, ele é um cavalo, além de transmitir uma cabeça, que a gente fala muito boa, né? Transmite bastante habilidade, temperamento calmo. O temperamento dele é um temperamento mais tranquilo, né? Mais tranquilo. E isso realmente está transmitindo para os filhos. Eu tenho muitos clientes que estão repetindo compra, dizendo o seguinte: poxa, eu coloquei numa égua minha que ela tinha, a gente fala fraco de osso, né? Ela menor de tamanho, menor de ossatura, e está corrigindo. A ossatura dele é forte, né? Então ele está corrigindo bastante os animais, porque às vezes você tem uma doadora que ela é menor e ela tem uma ossatura mais fina, mas ela é uma atleta muito boa. Então, se você conseguir cruzar isso e melhorar esse rendimento físico dele, o filho vai ter uma chance maior na competição, né? Você tem quantos filhos dele aqui dentro hoje? Deve ter uns 30, que ficaram para treinamento. Não sei se dá 30. Em treinamento, nós temos 15 aqui. E competindo? 2 gerações. Competindo, nós temos só 2. A primeira geração dele, a gente disponibilizou muita produção nossa aqui para ir para o mercado dos treinadores. Eu fiz um trabalho de tentar direcionar ao máximo para cair na mão de atletas
do Team Roping ou da Rédeas que pudesse seguir com esse projeto. Porque eu preciso dividir isso, né? O mercado ele vai ter comprovação do cavalo quando eu conseguir dividir tal, um com cada treinador, e isso está acontecendo bem. Eu tenho aqui dentro de casa hoje eu tenho cavalo fora treinando, que vai ser apresentado com um treinador profissional fora daqui de casa também. Então isso é tudo para somar no projeto. O cavalo realmente transfere toda a genética dele, né? Transfere. Eu costumo até dizer que nem a égua faz milagre sozinho e nem o cavalo faz o milagre sozinho. Então o que eu quero dizer com isso é assim, se você tem uma égua que é muito boa no esporte, seja ele qual for, acho que vale a pena estar usando ele, porque ele vai transferir uma melhoria genética muito boa. E se você não tem um animal que você quer apostar, também dá para arriscar. Mas o assertivo mesmo é você ter os dois comprovados em pista, para você ter a chance maior de um filho ser um bom atleta. Então, para eu ter sucesso num negócio de rancho, eu tenho que pensar primeiro no que eu quero. Eu acredito muito nisso. Tem vários segmentos, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que só criam... Que foi o conselho que você recebeu. Só criam para vender. O nosso processo aqui é um processo que eu chamo de completo. Por quê? Porque a gente cria, recria, treina, leva para a competição. Participa também. Participa da competição e é o processo completo, né? E que é o que hoje... a gente vai mudando muito a cabeça durante o projeto, né? Hoje, o raciocínio hoje é só esse. É diminuir produção em escala, aumentar, diminuir a quantidade, mas focar 100% na pista. Então o seu interesse hoje não é mais vender animais prontos, só cobertura dele. Os animais prontos seria só para o próprio treino. Na verdade é um adendo até ao que você falou. Na verdade, agora é o processo certo, eu vou te vender pronto. Eu vou te vender um animal que já competiu, já está pronto, já está laçando. Você vai comprar esse animal, seja no leilão ou seja aqui em casa, vai botar ele no seu trailer e vai competir. Entendi. Eu saio do seu rancho com o animal para o que eu quero. Eu não digo que 100% eu não vou vender animais de um ano, animais de um ano e meio. Porque pode aparecer interessado e a gente pode estar fazendo negócio. Né? A gente cuida muito de para quem vai, o que vai ser feito. Se vai ser só uma fêmea de cria, porque não tem problema dela ser uma fêmea de cria, ela pode ser uma avó, uma mãe produtora, fazer o garanhão ser um avô produtor, né? Mas assim, tira da pista. Quando você tem um animal fêmea que vai ser comprado por alguém que já vai com 2 anos receber a inseminação para ter já um processo de cria, né? Então você tira esse animal da pista. E nosso objetivo é pista. Por que eu falo que o processo é completo? Porque a gente vai comprovar tecnicamente que esses animais eles são aptos e eles são uma evolução genética na pista. O processo de você criar, recriar, treinar e comprovar ganhando em pista, isso dá muita credibilidade para o projeto. Quando você talvez só crie, só venda para o mercado, essa história até vai acontecer, mas vai acontecer na mão de um terceiro. E a gente está fazendo o processo completo para comprovar mesmo a qualidade dele. A gente faz o processo aqui e também faz fora em outros treinadores, né? Porque esse outro treinador tem que ter a oportunidade de montar nessa genética. E ele montando essa genética e gostando, ele vai multiplicar isso, né? Tudo isso está englobado no projeto de genética, de comprovação em pista, porque no final, quem tem quarto de milha, quem vai para eventos de competição, no final tudo é a pista. Né? A gente só trabalha pensando... Lá é a prova do que você faz aqui, a comprovação do que você faz. Comprovação do que a gente... Uma genética deu certo? Deu certo. Vamos ver se deu certo. É na pista que a gente comprova. Você é competidor? Eu sou competidor. Seu filho? Laço cabeça nas provas. Meu filho também é competidor. Sua filha? Também compete. Está começando agora algumas modalidades diferentes, experimentando várias modalidades, mas também compete. Ela está começando a ter um norte do que realmente ela vai querer fazer. Isso, ela vai ter o poder da escolha, né? Então a sucessão aqui já começou. Já começou. Esses meninos já sabem o que querem, mas estão estudando e se preparando para o mercado, que todo dia muda. Você vê, nós começamos falando que o cavalo primeiro começa com um sonho. E o cavalo, depois do sonho, tem uma coisa muito boa. Une a família demais. A própria BQM, que é a associação de raça nossa hoje, ela divulga, né, que é o cavalo mais versátil do mundo, é o cavalo da família. Porque, de fato, se você puder um dia gravar um evento na BQM, você vai ver
crianças de 2, 3 anos já estão lá batendo cavalete, já estão lá naquela bagunça, livres e soltos e mexendo com o cavalo, e acabou a competição, vão aquecer cavalo à noite montado com os treinadores. Então, é uma união em volta do cavalo. E natural, né? Você não precisa forçar os meninos, né? Não, muito pelo contrário. Se tiver que forçar, é para não montar. É para não se envolver. É para não deixar de estudar, é para não deixar dividir, exatamente, né? Exatamente. Tem que forçar as outras coisas da vida, mas essa daí é natural, não tem. Então isso é muito bom, né? Isso traz, sim. O cavalo é talvez uma das poucas modalidades que eu conheço que você faz um grupo de amigos enorme depois de velho. E como que você vê o futuro desse mercado? O futuro desse mercado é só crescer. A nossa economia é uma economia muito restrita, não é como a economia americana que tem uma movimentação diferente, né, de dinheiro, e eu acho que cada vez mais está crescendo, cada ano mais o plantel nosso está crescendo. E assim, tem pessoas novas entrando já preocupada com essa questão da genética, preocupada em fazer o cruzamento certo, preocupada em pôr em pista. Então, o fomento não vai parar. Os núcleos de esporte hoje estão se unindo, né? Tambor tem uma união, hoje tem fomento específico de certas provas. O Laço em Dupla, que é a Associação Brasileira de Laço em Dupla, que nasceu o ano passado, nós conseguimos juntar um projeto com Garanhões, entrando nesse projeto para dar um dinheiro mesmo, de verdade, para reverter na pista em premiação. Então a gente fez o primeiro Poto Futuro o ano passado, em maio. Nós pagamos R$528 mil de premiação de bolsa de fomento de Garanhão. Então isso é uma coisa nova aqui para o Brasil, porque lá nos Estados Unidos, bolsa de fomento toda prova tem. Você vai numa prova lá, você está correndo com o filho do cavalo da bolsa, se você ganhar, você ganha uma bolada de dinheiro. E aqui no Brasil, eu tive a sorte e tive o privilégio dos donos de Garanhão confiarem na minha palavra, confiarem no meu trabalho. E nós conseguimos angariar no primeiro ano 25 Garanhões, pagando um valor significativo em dinheiro, porque a gente que tem Garanhão, a gente está muito acostumado a doar cobertura para ajudar os núcleos. Aí o núcleo tem que pegar aquela cobertura, vender, e aí vende talvez num preço até fora de mercado, para poder ter um pouco de dinheiro para ajudar na estrutura de montar o evento, que se gasta muito no evento hoje para montar. E essa ideia da Bolsa de Fomentos, ela estourou. Hoje nós vamos fazer um evento agora em maio, são 40 Garanhões que ajudaram com dinheiro mesmo, e a premiação de R$1 milhão. Vai ser o maior evento que o Brasil já teve, em pagamento de premiação. Isso é um incentivo fantástico. Uma dificuldade que se tem no mercado para os treinadores hoje é a premiação em pista. Ele engata um trailer, ele às vezes roda 500 km para ir, 500 para voltar, uma caminhonete que tem um consumo de combustível alto, pedágio, tem o custo de alimentação no evento, tem o custo de inscrição no evento, e quando esse competidor talvez ganha, ele acaba não tendo assim um ganho tão considerável que ele sai de lá feliz com bastante dinheiro para ele falar assim, poxa, eu posso melhorar meu rancho, eu posso melhorar meu centro de treinamento, eu posso fazer uma aquisição de outro animal. E o meu objetivo com esse fomento foi exatamente isso, que o cara que ganhar, ele vai sair com dinheiro, bastante dinheiro. Pra você ter uma ideia, a premiação do nível 4, quem ganhar o nível 4 na cabeça no pé, R$70 mil. Eu nunca vi uma prova pagar R$70 mil aqui no Brasil. Anderson, você recebeu um conselho há anos atrás que te deu norte para você estar onde você está hoje. E qual o conselho que o Anderson dá? Eu talvez repetiria o mesmo conselho, né? Procurar uma pessoa de sua confiança, principalmente sem interesses comerciais no conselho, né? É um conselho de irmão, um conselho de amigo, que olhando para o que você busca em obter no cavalo, porque o cavalo te dá muitas opções de escolha. Eu quero só fazer esporte com o cavalo. Então você vai comprar animais prontos, ou vai recriar um animal para você treinar e você montar nele, que foi sua recria do zero. Tem aquela aptidão. Que tem aquela aptidão para aquele esporte que você quer. Se você quer criar, comercializar, procurar uma assessoria independente, uma pessoa que já teve sucesso naquilo, que espelha o que ele busca, para que essa pessoa possa guiá-lo. E comprar um animal bom, 2. Começar pequeno
experimentar o negócio, né? Fazer um laboratório, compra uma grande égua, uma égua renomada, uma égua que você recebeu o conselho de comprar porque ela tem uma genética especial, que ela de repente já tenha sido uma excelente atleta de pista. Com essa aquisição que você fizer, você faz 1, 2, 3 produtos. Hoje, com uma égua especial, você faz um plantel. Hoje tem tecnologia, hoje tem o Wix. Você pode aspirar essa égua o ano inteiro, fazer embriões em laboratório, ficar congelado, descongelar na estação correta. Hoje, com uma égua, você faz 20 animais, se quiser, por ano. Você faz 20 produtos dela por ano. Eu vejo que um dos grandes erros são as pessoas comprarem muitos animais, aumentam o custo fixo muito alto, e na hora da comercialização nem sempre é o que a gente... O mais é menos. ...deseja. Então, eu acho que um projeto mais enxuto, mais... quando você fala de reprodução, um projeto mais simplista, mais objetivo, mas com uma alta genética, para você comercializar, é o que o mercado busca. Todo mundo quer comprar hoje um produto de um grande garanhão e de uma grande égua, que foi uma égua especial em pista. Então esse seria um dos conselhos que eu daria para qualquer um que fosse começar. E você tem toda a estrutura hoje para falar isso, porque isso aqui responde, né, Anderson? Isso um pouco do que está aqui, né? Nós temos pela casa alguns troféus espalhados, né? E isso aqui é a maior satisfação que a gente tem. Eu costumo dizer que são os cavalos mais caros que a gente tem, né? Porque para você conseguir ganhar teve uma construção. Terceiro lugar, segundo ou primeiro lugar, é uma construção que sim um alicerce difícil, né? E o cavalo ele tem toda uma história. O cavalo ele pode ter ele pode ser um craque. Na véspera de um evento ele tem uma lesão, ele fica impedido de participar. Então o cavalo tem é muito suscetível a variáveis, né? E essas variáveis a gente não controla, é a natureza, né? E lembrar que tudo começa na paixão, mas depois tem que ter um olhar de negócio, né? Se você vai comprar cavalos para usar, ótimo, você não precisa ter visão empreendedora. Você só escolhe o melhor cavalo, porque cavalo, às vezes um cavalo que não é bom para mim, para o meu nível de montaria, para o meu nível de competição, às vezes é ótimo para um outro. Então os cavalos eles também têm seus níveis que se adaptam aos seus consumidores. Então experimenta o cavalo antes de comprar, para ver se adapta ao seu jeito de montar, ao seu jeito de mexer, ao seu jeito de laçar ou de qualquer outro esporte que você faça. Mas é um processo que tem que ser respeitado. Agora, se você quer fazer dinheiro, se você quer realmente fazer daquela paixão um negócio, você precisa se profissionalizar. Tem que conhecer pessoas que tiveram um projeto de êxito e também se espelhar um pouco nisso, né? Você não precisa copiar, mas você pode se espelhar. Você falou, aquilo funciona, aquilo não funciona. Cuidar do manejo, porque o manejo é muito importante para você, na recria, ter um animal pronto para o esporte, sem lesão, sem excessos com ele na criação, para formar esse indivíduo muito bonito. Criar o mais natural possível, como a gente faz aqui hoje. A gente cria o mais natural possível, dando volumoso, correto, dando o concentrado correto, que seria a ração, para cada fase da idade dele. O concentrado para potro é o de potro, o de cavalo atleta é de cavalo atleta, e o de cavalo já aposentado no sentido de que já está servindo como garanhão ou como doadora, a ração correta para aquela fase dela. Anderson, agora a gente está nas baias, né? Aqui está também grandes animais além do Shine. Como complemento do que nós conversamos anteriormente sobre a fusão genética do garanhão com as éguas, né? Aqui nós temos o pavilhão onde ficam as doadoras, né? O exemplo dessa que está aparecendo na filmagem ao nosso fundo é uma égua importada que correu nos Estados Unidos, ela foi campeã mundial na aberta, no laço cabeça, e foi reservada campeã mundial no laço pé. A partir do momento que eu fiz a aquisição dela, ela se tornou ainda mais importante do que já era, porque ter um título mundial são para poucas, né, conseguirem. E o que aconteceu? Ela, quando veio para mim, deixou o filho nos Estados Unidos. Ela produziu um Futurity, o ano retrasado lá. Ela, na sua estreia aqui no Brasil, na época com um treinador que trabalhava comigo, na sua estreia ela marcou a maior nota do evento no laço cabeça técnico e também foi campeã nacional.
E hoje ela tem 50 pontos na BQM de produção dos seus filhos. Ela é um animal completo. Ela é um animal, no meu entendimento, é o mais top que uma doadora pode ser. Ela se comprovou em pista e se comprovou como doadora, tanto lá nos Estados Unidos como aqui. Então isso, para mim, é o máximo que um animal... É claro que quanto mais ela produzir, quanto mais ela ganhar, melhor para a campanha dela. Mas ela se comprovou em todos os campos que uma doadora de elite pode ser. E essa aqui é só você que monta nela? Na verdade, agora, por um pouco mais pela idade que ela está, fechando amanhã, dia 17 faz 16 anos, então por poupar só, e como eu monto muito pouco, aí eu que vou montar e treinar nela daqui para frente. Mas antes, as pessoas montavam, os treinadores montavam nela, meu treinador, o treinador de fora, então a gente fazia um processo mais intensivo com ela, né? Agora mais é para poupar mesmo a saúde, por causa da idade, a gente não pode pôr em risco uma doadora tão importante como essa. Qual a forma do trato aqui? Como que você faz essa balança alimentar? A dieta alimentar, eu tive a ajuda de um consultor que faz a conta do peso vivo do animal para dar a fração ideal, tanto do volumoso quanto do concentrado, né? Então, uma alimentação básica dela, o que ela come hoje? Ela come 4 kg de ração em frações durante o dia, 2 kg de alfafa em cubo, não alfafa em fardo, e feno a gente serve para ela a proporção, a cada 3 horas após a refeição ela recebe o volume de feno dela para ela ter o volumoso suficiente para manter o peso corpóreo dela e manter a saúde dela em dia. E isso a gente segue para cada animal individualizado. Numa regra geral, a maioria... Cada um tem uma dieta. Cada um tem uma dieta, mas a maioria come quase que a mesma quantidade, né? Porque é a mesma raça, o peso varia muito pouco de um animal para outro, então é quase a mesma dieta. O manejo é basicamente esse, né? Então a gente deixa as doadoras aqui, elas têm uma rotina de banho de sol todos os dias, de 2 a 3 horas, volta para a baia, tem a rotina de banho, de higiene, normal que todos aqui têm. Nós temos uma égua muito importante, que também é do Giovanni e minha, que chama Um Shine Pistol, também é uma égua importada, ganhadora, produtora, só de produção de laço ela tem 500 pontos na BQM, como produtora, então ela é super comprovada. E ela fica lá no Rancho GBS, então, mas eu sou sócio igual com ele, a gente faz o processo produtivo dela juntos. Tem uma outra que está também fazendo embrião em Bauru, que não está aqui, que é uma Metallic Cat. Metallic Cat o mercado conhece bem, passou no Yellowstone, né? Mesmo quem não acompanha o cavalo assistiu o Yellowstone, viu o Metallic Cat lá, a história toda do Metallic Cat. Então, na filha direta do Metallic Cat. E nós adquirimos ela aqui no Brasil já. Ela produziu o campeão Ponto Futuro com o Chifrinho em 2023. Chifrinho treinador, né? Treinador, Um filho desta égua que nós compramos foi o campeão Ponto Futuro na aberta. Então a gente adquiriu ela porque ela se comprovou já na sua primeira geração como uma boa reprodutora, porque essa égua ela não foi para a pista. Quando a gente comprou ela, já tinha 7 anos e a gente não tinha histórico dela de ter montado. Provavelmente algum criador trouxe e usou só a parte reprodutiva dela. E ela não está aqui, então, tirando essas duas que estão fora, nós temos éguas que vieram potras aqui, uma do lado aqui, ela veio potra, a gente treinou, competiu, muito boa, agora a gente parou ela para reprodução. Cada baia tem um animal aqui que tem essa mesma linha, é claro que ela seria o nosso glamour maior, nosso top da reprodução, mas as outras, todas elas têm a sua qualidade, que nós apostamos no cruzamento para poder produzir bons animais. Só dando ênfase nas duas éguas que estão fora, uma é a Lênis Metallic, que ela produziu no ano de 2023 o campeão Ponto Futuro Laço Cabeça. Por isso que a gente se interessou e fez a aquisição dela, que ela está na central. A outra, que tenho parceria com o Giovanni, que é meu sócio nela, ela no mesmo ano fez um Laço Pé. Então as duas fizeram uma história muito boa como produtoras, né? Como reprodutoras. Marcelo, conta pra mim como que é cuidar dessas belezuras aqui. Qual que é o seu dia a dia? O primeiro passo é a alimentação, né? Uhum. Eu costumo tratar no horário só, 5 horas da manhã com uma ração. É o primeiro trato. E nunca repete assim, tipo, é 5 direto. Sempre um horário só para alimentação da ração. Rigorosamente o mesmo horário. Aí a gente dá aproximadamente uns 3 horas para passar o volumoso, o feno. Aí a gente vai, passa o feno e
seguindo sempre assim o horário certo da ração e o feno. Aí a gente já parte pro lado da limpeza, que é das baias, né? A gente limpa 2 vezes ao dia. Aí a gente faz o higiene da baia também, a gente arranca todo molhado para trocar de serragem, a gente lava tudo, lava o piso, parede, faz a higienização completa. E é prazeroso mexer com essa tropa aqui, que elas são boas demais de mexer. Anderson, tem umas que são atletas que já estão em pista. Isso, na verdade a geração do Gora Gold Chain estreou agora em 2024, no Porto Futuro. Certo. E essas duas estão aqui conosco para ir até o derby da BQM e vão correr o Porto Futuro da BLD agora, que é em maio. Certo. Então elas têm um aumento de chance de tentar uma vitória também ainda no Porto Futuro da Associação de Laço. Quem trabalha esses animais na pista é o Guilherme e o José. Esses que estão aqui em casa são eles que estão trabalhando no dia a dia, né, que estão acompanhando. Tem uma égua que você pode mostrar agora, que inclusive eu vendi metade dela antes do Porto Futuro para uns amigos que são parceiros meus também de vida, e compraram metade dela porque a gente vai fazer um projeto dela para doadora. Eu não vou poder usar ela também para o meu cavalo porque é o pai dela, mas eles têm outros garanhões e têm a intenção de estar usando o ventre dela, e para isso nós vamos construir a campanha dela como atleta, né? Ela é aquele caso que eu te contei, que ela classificou com o menor tempo na final do laço em dupla e houve o erro do profissional na laçada, que é normal do nosso esporte, né? Pode acontecer com os melhores. Sim. E senão ela teria uma chance muito grande de ter sido a campeã do Porto Futuro 2024. Guilherme Bernal, atleta, está aqui presente há muito tempo. Quando que você começou a levar tudo isso a sério? Cláudio, eu considero que comecei a levar isso bem mais sério a partir do ano de 2019. Foi quando eu foquei, assim, com muita firmeza a questão do treinamento meu mesmo e treinamento dos cavalos. E assim nós fomos seguindo adiante, trabalhando aí dia a dia para conseguir obter bons resultados em pista. Nós temos aqui um animal que ela já está na pista, né? E ela já é uma atleta pronta, né? Sim. E você monta ela aqui. Nós temos 3 potras aqui da primeira geração do Gora Gold Chain em pista, que foi no ano de 2024, no caso do ano passado. E para mim é bem interessante falar dessas 2 potras, especialmente que estão aqui, que eu tive a oportunidade de poder treiná-las, né, no laço cabeça. Isso foi de extremo aprendizado para mim também, e eu fiquei feliz com o resultado. Nós temos ainda uma esperança grande em poder obter resultados melhores, né, positivos, agora no Porto Futuro da BLD em maio, que será em maio, e nós temos aí grandes expectativas para essas 2 potras. Você treina os animais do rancho, os animais de vocês, você não treina para terceiros. Exato, eu treino meus animais, no caso, os meus animais, juntamente com o Zé, que é meu parceiro de trabalho, que ajuda muito, na verdade. A gente trabalha em equipe, eu acredito que sem equipe a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Guilherme, nada melhor do que esse ambiente para a gente falar de cavalo, né? Com certeza. Essas 3 aqui são 3 atletas prontas. São as três éguas que eu tinha mencionado, que são de primeira geração do Gora Gold Chain, em pista no Brasil, né? Todas as 3 participaram do Porto Futuro, que é uma prova quando o cavalo completa o 4º ano de vida. É a primeira prova que a gente considera de grande importância. E essa foi uma potra que foi finalista do Laço Pé, na qual eu estou montado. Essa potra também se apresentou bem, teve uma chance grande de poder se consagrar campeã do Laço em Dupla, Porto Futuro, categoria aberta, e infelizmente por uma falha que acontece, né? Acredito que ninguém entra em pista para errar, e ela acabou perdendo aí essa chance de estar se consagrando campeã. E aquela outra também foi finalista, a Turdilha em que o Zé está montado, foi finalista Laço Cabeça também. José, qual que é a principal característica dos filhos do Gora? Eu conheci o Chain, né, em Araçatuba, e eu vi ele um cavalo muito dócil perante os outros que estavam lá, e por eu ter vindo para cá já trabalhar com o seu Anderson, com o Guilherme, e ter esse contato com os filhos do Chain, o que me deixou mais surpreendido assim
foi a docilidade que ele imprime para os seus filhos, né? A estrutura e beleza, né? Então, assim, tudo que a gente, treinador, procura em nossos cavalos para treinar, são isso, um cavalo dócil, bonito e com uma boa estrutura, né? Que é para aguentar o treinamento. Guilherme, e qual a importância do Potro Futuro? Bom, o Potro Futuro eu acredito que seja, com certeza, a prova de maior peso para os criadores e proprietários, amadores que trabalham com projeto de pista, né, de treinamento de animais de cavalos de laço no Brasil. A virtude do Potro Futuro é que a gente começa um trabalho aqui dentro de casa desde que um potro nasce, mas a partir do segundo ano de vida do animal, no início de domo, e ali lá para os seus 2 anos e 8 meses, ou aproximadamente os 3 anos de idade, a gente inicia o trabalho de vaquinha e depois, consequentemente, no boi, para a gente poder dar essa sequência e chegar até o Potro Futuro. Por que o Potro Futuro é tão importante? E acredito que tem maior peso para qualquer treinador, qualquer um sonha em estar podendo ganhar um Potro Futuro alguma vez na vida. E assim, o Potro Futuro é uma prova que acontece somente uma vez na vida de um cavalo. Então nós temos aqui essas 3 potras. Essas 3 potras são da mesma geração. Elas correram o Potro Futuro no ano passado, ano 2024, mas elas tiveram aquela chance dentro do Potro Futuro da BQM. E agora com a BLD nós teremos também mais uma chance de Potro Futuro, um Potro Futuro gigante, que terá altas premiações, né? E a gente tem chance aí de estar podendo se consagrar campeões com alguma dessas potras que estão aqui, que serão um Potro Futuro em maio agora da BLD. O que é o Potro Futuro? O que significa isso, para quem não entende? O Potro Futuro é simples, é uma prova que o cavalo completa, onde o cavalo completa 4 anos de idade. Dentro daquela estação, daquela geração, o cavalo vai estar completando ali os seus 4 anos de idade. Ele só pode correr nessa idade? Exato, o Potro Futuro acontece sempre em outubro, mas dentro daquela geração, o cavalo fechando 4 anos, ou antes ou depois, ele vai competir naquele ano no Potro Futuro. E é uma prova de muito peso, por isso ela só tem uma chance, né, vamos dizer assim, e por isso que as pessoas trabalham muito duro para chegar lá e conseguir ter um bom resultado. Isso, às vezes você tem um cavalo de 6 anos que ainda não é maduro o suficiente, às vezes tão quanto um cavalo de 4, entendeu? Às vezes você tem cavalos de 4 que às vezes chegam com uma maturidade diferente no Potro Futuro. E essa sim é uma grande diferença quando você consegue encontrar, tá tendo a oportunidade de montar um cavalo com uma cabeça muito boa. Por isso, na minha opinião, para mim, o que eu busco nos cavalos que a gente vai montar primeiro a docilidade, né, o mental do cavalo, ele ser manso, a estrutura e em termos de habilidade. Para mim são os 3 itens que fazem a diferença para você conseguir um bom resultado. O Potro Futuro, José, ele está treinado, mas ele não está maduro, né? Não está maduro, né? Porque você está começando a sua vida praticamente ali, né, no esporte, né? E o cavalo ele vai ficar adulto no seu 5º ano, né? Então, por ser importante, é por isso, porque é muito pouco tempo para você treinar um cavalo, né? E você levar ele numa prova tão grande, igual é uma prova da BQM, onde que a gente consegue pontuar, que é o que o criador hoje procura, é isso, pontuar seus potros, para que valorize os seus garanhões, para que valorize suas doadoras, né? Por isso que é tão importante essa competição de Potro Futuro pro criador e pro treinador. Para o treinador fazer um Potro Futuro é muito importante e é o ápice da sua carreira, é quando ele consegue ganhar esse Potro Futuro, né? Então, por isso que é tão importante que a gente dedica tanto a esses potros, né? E esse é o verdadeiro motivo do Shine estar aqui hoje, né? Fazer tudo isso que é aqui o começo, para que lá na pista vocês conseguem receber o retorno desse investimento que começa com ele, né? Exatamente. Eu acredito que qualquer proprietário de garanhão que trabalhe, que tenha um projeto de pista, tem que ter esse processo da pista. E com a pista você somente colherá bons resultados em termos gerais, né? Como o Zé disse, para o garanhão, para as éguas, para o treinador, para o proprietário, para o amador, para todo mundo que tem relação. Lana Bernal, 11 anos, é uma menina que já sabe o que quer, né, Lana? Sim. Hoje você é atleta de qual modalidade? Eu faço run short, eu queria começar a laçar a cabeça
e corro um pouco de cada coisa. Mas você ainda está nesse processo de decidir, ainda definir qual é o que você quer seguir. E como é trabalhar hoje dentro do projeto do seu pai? Muito bom. Eu acho legal, trabalhar dentro disso, né? Eu gosto muito de cavalo. Você nasceu aqui dentro, foi criada aqui dentro. E o seu pai? Como é ele como pai? Ah, legal, engraçado, um pouco chato às vezes. Protetor? É. E é nele que você se espelha? A admiração do projeto, do esporte vem por ele? Vem por ele. Bernal, foi uma riqueza não só conhecer esse garanhão espetacular, que foi uma visão surpreendente que você teve, uma oportunidade que Deus te deu de trazê-lo para o país e aqui poder estar disseminando essa genética tão importante de campeões e de um futuro espetacular. E também uma propriedade com detalhes incríveis. E essa família, né, esse filho, essa filha tão dedicado, de tanto conhecimento. Dá para ver que você trabalhou bem esse tempo todo. Qual é esse sentimento? O sentimento é imenso só de gratidão, né? A gente tem que agradecer todos os dias quando levanta, né? Porque a vida ela é construída passo a passo. Muita luta, muito suor, mas cada desafio superado é uma gratidão imensa, né? Nas mãos de Deus, nas mãos de um bom caminho, da vida mesmo que a gente leva a sério e correto. Então, o sentimento é só gratidão, gratidão pelo cavalo, gratidão pela minha família, que também me fortifica todos os dias para conseguir cada vez mais. E gratidão por eles gostarem do que eu gosto e estarem comigo no cavalo, junto, vivendo o cavalo junto comigo. Gratidão à minha esposa, que também está sempre junto com a gente, por mais que ela não monte a cavalo, não participe de eventos a cavalo, mas ela sempre apoia, sempre está conosco. É a grande apoiadora de todos vocês. O sentimento é só gratidão, não tem outra palavra que define melhor isso. E você, Guilherme? Também sou muito grato, graças a Deus por Deus ter me colocado na minha família, nessa família especial, por todas as oportunidades que eu sempre tive, que minha família sempre proporcionou, meu pai por tudo que faz por nós, minha mãe, e também só gratidão. E você, princesa, 11 anos? Mesma coisa que eles falaram. Só agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem, né, de conviver com amigos, família e o quarto de milha, né? Esse é o legado do quarto de milha, a família é essa, né? Você vê como é bom o quarto de milha. O Gora Goldchain, quando chegou, você começou a seguir ele, gostou pelas imagens, pelo vídeo, e hoje você está aqui. Para poder mostrar para todo mundo. Então você vê como o cavalo une pessoas distantes. Você no Centro-Oeste, nós aqui no Sudeste. Você viajou, veio até aqui, nos deu o privilégio de contar a nossa história, contar a história do cavalo. Ele já é um sucesso. Se Deus quiser, vai continuar provando em pista, provando sua genética, transferindo, melhorando o plantel do Brasil. E isso vai ser um sucesso. Eu quero que você deixe para os nossos espectadores uma mensagem. A mensagem para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato com cavalos, tenham contato. Alguns têm medo de se aproximar, medo de tocar, medo de montar. Comece como no carro, tire uma carta de carro para dirigir. No cavalo, faça a aula de equitação, se aproxime. Venha viver esse meio do cavalo, que é um meio fantástico, maravilhoso, rodeado de pessoas muito boas, rodeado de pessoas e famílias muito boas. Então o conselho que eu dou, venham viver esse mundo, é um mundo maravilhoso. Você, Guilherme, quer deixar uma mensagem? O cavalo, para mim, eu acho que eu não sei nem o que dizer, assim, eu sou muito feliz em poder acordar todos os dias aqui e de poder estar com eles. Eu acho que isso para mim que vivo o cavalo de verdade, que amo de verdade. Não é só propaganda, não é só mídia, eu amo isso é uma vida para mim. Então isso me comove muito e eu acho que quem tiver a oportunidade, sim, de estar convivendo com esses animais, garanto que será muito mais feliz. Bernal e família, muito obrigado. A Produz de todo o coração agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui, não só conhecer o Gora Goldchain, como essa família que é encantadora. É uma família que mostra união, que mostra amor pelo que faz,
que é o que o país está precisando, né? De mais famílias, de mais união. Então foi isso que nos trouxe até aqui e poder transmitir e agradecer a Deus por essa oportunidade. Esse agradecimento eu também quero encerrar agradecendo você e toda a sua equipe por ter aceitado o nosso projeto, ter vindo a matéria, o episódio com cavalos foi conosco. Isso é um privilégio enorme, fazendo um projeto maravilhoso com a Produz. Então, a gente vai ficar aqui torcendo para o sucesso da Produz, porque a gente vai estar nessa história também com vocês. É isso aí. Muito obrigado, família Bernal. Nós que agradecemos. E assim finalizamos mais um episódio do Canal Produz. Anderson Bernal, juntamente com seus filhos Guilherme e Lana, nos mostrou que a excelência na criação é fruto de paixão, genética, trabalho e decisão certa do objetivo que buscamos alcançar. E juntos com esse incrível garanhão Gora Goldchain, já apresentam um grande legado de vitórias. Esperamos que tenham curtido essa jornada pelo universo quartista e nos vemos no próximo episódio do Canal Produz. Até breve.